Quando o Pero Vaz Caminha descobriu que as terras brasileiras eram férteis e verdejantes, escreveu uma carta ao rei. Tudo que nela se planta, tudo cresce e floresce. E o Gauss, na época, gravou. O nome da exposição, né, para inglês ver, surgiu quando a Inglaterra, que financiava e consumia o café, dos barões do café aqui em São Paulo, eles resolveram abolir a escravidão no mundo inteiro. Acho que dava mais lucro ter consumidor do que escravo, né? E pressionavam o Brasil não queria, não estava pronto, então criaram leis que eram para inglês ver, né? E eu entrei meio no clima, assim, eu reli um livro que o meu avô escreveu sobre a cidade de São Paulo, desde quando chegaram os portugueses até mais recentemente, e entrei um pouco nesse clima e acho que influenciado pelo que a gente está vivendo no país também, né? Fui reler O Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro, e essas imagens começaram a conversar e a ter a ver com esse assunto, assim. O que mais me interessa em arte é justamente, acho que é o único lugar onde se espera pensar fora do senso comum, né? A gente tem que pensar em nomes, em partidos, ideologias e tal, mas isso é uma repetição, né? Acho que aconteceram esses deputados e essas brigas, intrigas políticas lá no Império Romano. Então, a arte, acho que a gente pode ir para um lado mais não tão material, mas investigando essas partes mais sutis, assim, que tem muita influência na maneira como a gente existe, né? É uma outra maneira de pensar e de ver as coisas, né? Tem um fio condutor no meu trabalho, que é uma questão que me interessa muito na vida, que é meio a pergunta quem sou eu. Então é uma pesquisa, assim, que cai nesse trabalho aqui a ver com a identidade do brasileiro, né? Na história inteira do Brasil, e linkando também com a minha formação nos anos 70. Tem muita coisa dos anos 70 aqui, da época que eu cresci e formei a identidade, né? O critério, assim, principal na escolha das imagens é sentir uma vontade, assim, não racional, né? Um desejo de gastar um tempo e transformar aquilo numa pintura. Eu tenho muita influência de Warhol e do pop. Eu não consigo fazer pintura que antigamente de pessoas e lugares. Eu faço muito em cima de imagens de mídia, de jornalismo, de Facebook, de cinema, de televisão. Eu gosto de ter essa variação de fontes, né, de origem dessas imagens. No Instagram, na rede social, a gente posta uma história instantânea, até dando esse verniz meio envelhecido, e até dos anos 70 no Instagram você tem filtros, né, que simulam esses efeitos e parece um álbum de fotografia antigo, mas a pessoa tirou aquela foto na hora e está construindo uma imagem, né, que nem sempre é muito verdadeira sobre ela. E isso também é a construção de uma identidade, né? A maioria delas tem uma relação muito pessoal comigo, assim. O retrato do Geisel. O Geisel foi o primeiro presidente que eu tive consciência de que era o presidente. Eu lembro de ver ele na televisão, na capa das revistas e saber que esse é o presidente, foi o primeiro, né? A capa do disco dos Secos e Molhados é um disco que os meus pais tinham em casa, né? Então a gente ouvia e eu e meu irmão, a gente era criança, a gente ficava assustado com essas cabeças cortadas, né? E meu pai era muito parecido com o João Ricardo, que tem essa barba, assim, a gente ficava meio impressionado com isso. Mas
Sobre a Gisele, ela tem a ver com um trabalho que eu faço já há 10 anos, que tem a ver com o pop, com o Warhol, que começou na época, antes da lei da cidade limpa. A gente tinha aqui outdoors gigantescos de propaganda. Na Rebouças tinham propagandas da Calvin Klein. Meus primeiros trabalhos foram essas imagens de propaganda de moda, né? E a Gisele é meio decorrência disso. Bastante ela conversando aqui, por exemplo, tem outro trabalho que é o Boys from Brazil, que é um rosto de um índiozinho com olho azul. Ele é uma cena de um filme de 78, onde o Gregory Peck faz o Mengele, aquele nazista que escapou fugiu no fim da Segunda Guerra para a América do Sul, e fazia as experiências genéticas transformando um índio em alguém com olho azul, né? Então a Gisele com esse cocar é meio que o sucesso da experiência. Você tira o índio, deixa o cocar e coloca um alemão europeu, né, no lugar, assim. Isso conversa muito com uma frase que me marcou do povo brasileiro, Darcy Ribeiro, onde ele narra o nascimento da gente, que eu acho que a gente é consequência disso, né? O primeiro português transou com uma índia, e esses primeiros seres que nasceram, cresceram olha, eu não quero ser índio, porque índio era um animal, eu quero ser um português. O português falou, não, você não é que nem a gente. Esse é o primeiro brasileiro, né? Que ele diz que era condenado a ser algo que nunca existiu e que ele não queria ser. Então até hoje a gente sofre isso, assim, né? Essa crise toda que a gente vive, viver em função do olhar estrangeiro, né?